Estamos de volta e eu te conto que o eBay, aquela plataforma de leilões, rejeitou uma oferta de compra de 56 bilhões de dólares feita pela GameStop. A empresa levantou dúvidas sobre a capacidade da GameStop de financiar essa aquisição, especialmente porque a companhia de jogos vale 12 bilhões de dólares, ou seja, 20% menos que a oferta feita para comprar o eBay. A rejeição pode levar a uma oferta hostil, já que o presidente executivo da GameStop, Ryan Cohen, havia dito que estava disposto a levar uma oferta diretamente aos acionistas do eBay, possivelmente convocando uma reunião dos acionistas. Tanto o eBay como a GameStop vendem itens colecionáveis, como cartões comerciais, mas os negócios são muito diferentes. Enquanto o eBay cobra taxas conectando compradores e vendedores online sem manter estoque, a GameStop compra produtos no atacado e revende, inclusive em lojas físicas. Por enquanto, a resposta do eBay é clara. Paul Pressler, CEO da companhia, afirmou que a proposta não é crível nem atraente. É sobre isso que a gente conversa agora com Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com. Thomas, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Será que sai coelho dessa cartola? Vai sair negócio nessa história? Ou parece muito mais uma piada do pessoal da GameStop? Boa noite, obrigado pelo convite. E começando com a pergunta fácil, né? Para responder a pergunta fácil, que nesse caso na verdade é fácil mesmo, é que muito difícil de sair coelho da cartola aqui. A gente olhando de um ponto de vista financeiro, os números não batem, mesmo que a gente sabe que agora a equipe do GameStop vai seguir com uma tentativa de fusão, de aquisição hostil, né? A gente sabe que, ainda assim, para os acionistas do eBay, não há valor em diversos sentidos. Quer dizer, primeiro que a gente está falando de uma oferta que o GameStop tem atualmente 9,4 bilhões em cash, né? Que isso, inclusive, foi levantado através de diluição de ações, quando tiveram aqueles famosos rallies de meme stock através dos anos. E a outra parte através do empréstimo de 20 bilhões do TD Crown, que a gente ainda está falando de um empréstimo que depende de um rating do Moody's que não existe, né? Então, para começar, a gente está falando de a parte de cash, não é interessante e muito difícil de chegar lá. Agora, a outra parte, que é a pior parte, que os outros 50% quase teriam que ser por ações, né? E eu acho que os acionistas do eBay não têm verdadeiramente nenhum interesse em ter essas ações. A gente mesmo colocando todas as ações que o GameStop teria, ainda faltam quase 14 bilhões de dólares que teriam que gerar novas diluições. Quer dizer, ainda tem um plano que está rodando na diretoria do GameStop, que vai ser votado, né, nos próximos meses, sobre um plano de diluições que, na verdade, diminuiria as ações dos atuais shareholders para quase 30% do que é atualmente 100%. Quer dizer, então, são todas coisas que tornam esse deal extremamente complicado, né? E aí, pensando do lado do business também, quer dizer, as sinergias não são tão interessantes. O eBay, obviamente, é uma empresa que, diferente do GameStop, está indo muito bem, ainda que a gente tenha problemas com... ainda que a gente... Tem algum... Perdão, acho que eu tive algum problema com o microfone aqui. Mas estamos ouvindo. Perdão, ok. Então, continuando, a gente está olhando uma empresa que está indo bem, que teve bons earnings, que teve um rendimento muito bom, mas no outro lado, a gente vê o GameStop que tem um modelo pesado de lojas, um modelo de legacy do GameStop, que, por exemplo, muito focado em hardware, que é um business que, de maneira estrutural, está tendo problemas, tem crescimento em colecionáveis, tudo bem, mas ainda olhando a questão dos modelos de negócios, o modelo de negócios do eBay
é muito vantajoso e não tem sinergias em relação a todos esses ao que o GameStop pode trazer de maneira mais central. Então, Thomas, te ouvindo aqui, me dá a impressão de que talvez o racional por trás desse desejo é muito mais uma tentativa de salvar GameStop ao incluí-lo num negócio maior e mais reluzente do que qualquer racionalidade de combinação de negócio. Tá certa essa percepção? Olha, sim, o GameStop depende muito de estar na mídia, depende muito de ter interesse, né, dos investidores sobre coisas novas, excitantes que vão acontecer. É uma empresa que estava prestes a quase fechar as portas quando começou o rally de meme. Agora, a gente falar que o GameStop, nesse momento, está prestes a fechar as portas, também já não é mais o caso, né? Quer dizer, quando vem o CEO Ryan Cohen, ele toma o controle da empresa, ele muda o modelo, né, de negócios da empresa, quer dizer, ele traz um modelo que é muito mais focado em lucratividade, ainda que muito dessa lucratividade venha de ganhos em cima do cash de juros, em cima desse cash que foi levantado através da diluição dessas ações, né, e da venda dessas ações diluídas quando houveram esses rallies. Outras partes também vêm muito do corte de custos da empresa e transformando isso num modelo muito mais leve em termos de eficiência, mas ainda assim, e aí para lembrar, eu acho que tem algumas coisas para responder a sua pergunta, que é o ponto mais interessante de fato, né? Por quê, né? Bom, algumas coisas eu acho que são interessantes a gente discutir aqui. Primeiro, o Ryan Cohen, ele é um CEO que ele não recebe salário, né? Isso fez parte do plano dele de corte de custos, né, da GameStop para tornar a GameStop uma empresa lucrativa, mas ele tem um pacote de compensação de 35 bilhões de dólares para o caso da GameStop se tornar uma empresa de 100 bilhões de dólares. Quer dizer, então, ou seja, essa entidade combinada é uma entidade de 60 bilhões de dólares, né, que está já mais de 50% perto desse valor, que interessa todo mundo do board do GameStop, né? Então, tem um fator aí que é muito alinhado com esses interesses pessoais, tem um fator de que o GameStop também ele foi muito levado pelo trader conhecido como Roaring Kitty, né? Que é ele é o trader que começou a história toda no Reddit, e ele tem atualmente quase 3% da empresa, quer dizer, a gente não tem dados do SEC, mas a gente tem relatórios dizendo que ele tem quase 3%, ele tem quase 60 bilhões em opções que estão expirando nos próximos meses, então existem vários lados que mostram que o GameStop quer estar na mídia, quer voltar a ter interesse, e ele depende desse interesse midiático. E, por outro lado, o GameStop também agora já tem uma posição de 5% que ele começou a criar no eBay, né? Então, olhando de todos os lados, esse interesse, essa discussão, ele traz interesse e ele traz ganhos de todos os lados, né? Quer dizer, em termos tanto das ações do GameStop, tanto em colocar o GameStop na mídia, mas eu acho que falar de esse negócio fechar de fato, eu acho que é difícil a gente ver isso acontecer. Sensacional. Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com, nos ajudando a entender as reais motivações por trás deste negócio. Meu caro, obrigado pela conversa, obrigado pelo tempo na tua agenda. Um ótimo finzinho de terça-feira. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau.